Uma boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença da comunidade, inclusive do vereador Alemão, e vou convidar aqui o Aldi para que faça a abertura desse evento, que é um evento da Câmara Municipal. É um evento que todos os 9 vereadores, inclusive, participam, né? São convidados para vir ao bairro na audiência pública e cada qual também com o seu compromisso, sempre que pode, participa para estar marcando presenças. E o Aldi vai explicar o que é esse evento aqui. Até algumas pessoas tinham dúvida, é reunião, o que é? Uma audiência pública, e o Aldi vai explicar para a gente, inclusive, que é a primeira vez que esse tipo de audiência pública, ela sai da Câmara Municipal e vem direto no bairro. Boa noite a todos. Agradeço a presença e digo que é uma satisfação estar aqui na Chácaras Vista Linda. Nós vamos falar um pouquinho sobre o orçamento municipal. Esta audiência, ela em anos anteriores sempre foi feita lá na sede da Câmara, no centro, na Praça Vicente Molinari. Mas este ano, a pedido dos vereadores, a gente está indo aos bairros. Então, essa é a 4ª audiência que nós fazemos. E essa audiência, ela trata especificamente de falar sobre como será aplicado os recursos do município no ano de 2014. Todos nós, no nosso dia a dia, na nossa vivência, a gente tem o nosso orçamento próprio, né? A gente tenta equilibrar o que a gente recebe com o que a gente gasta. E, no caso do município, é a mesma coisa. Com uma diferença, nós temos 3 leis diferentes que tratam desse assunto. A primeira delas, ela é uma lei que ela é feita para durar 4 anos, que nós chamamos de PPA, Plano Plurianual. Plurianual porque são 4 anos. E o que esse PPA faz? O prefeito do município, ele propõe, então nós estamos propondo agora para os últimos 3 anos deste mandato e para o primeiro ano do próximo mandato, os programas ou o que ele pretende fazer para a cidade de Bertioga nos próximos 4 anos. Essa é a primeira lei. A segunda lei, denominada Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, essa lei, ela pega uma parcela do PPA, deixa eu colocar aqui na tela rapidamente. Essa lei, a LDO, ela pega uma parcela anual do PPA. Tá bom. Ela pega uma parcela do PPA e traz para o ano. Então, nós vamos discutir o PPA de 2014, 2017, 2018 e 2019. E a LDO de 2014. Por que isso? Porque, às vezes, a gente propõe para 4 anos, mas é necessário fazer ajustes. Então, a LDO ela faz esses ajustes. Ela pega aquela parcelinha do PPA e puxa para um ano e trata do que será realmente prioridade naquele ano, que no caso é 2014. A terceira lei que nós vamos falar sobre ela, e que vai ser votada na Câmara, é a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. O que a LOA faz? Ela pega esses programas e diz como o dinheiro será gasto nele. Então, vou dar um exemplo. Existe um programa, construção de uma unidade básica de saúde aqui nessa comunidade. Então, está previsto na LDO. Mas como é que se vai gastar o dinheiro? Aí vem a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e ela diz como que vai ser gasto esse dinheiro. Será construído um prédio de tantos metros, vai ser gasto tal recurso para isso, vai ser comprado tal equipamento. Tá, muito bem. Então, nós temos essas 3 leis, todas elas tratando do mesmo assunto, orçamento municipal. Tá? Eu quero passar um vídeo para nós assistirmos, que ele é um vídeo que ele explica como se dissesse tudo isso que eu falei no nosso dia a dia. Então, nós vamos ter uma compreensão disso como se fosse aplicado no nosso dia a dia. Mas antes de colocar o vídeo, eu quero que o Alemão nos cumprimente, né, Alemão? Bom, gente, boa noite a todos vocês. É um prazer enorme estar aqui. E, olha, gente, tenham certeza, a importância de vocês aqui, não tem nem palavras para descrever. Chuva, lama, né? Novela acabando, né? Então, a gente fica muito feliz por vocês estarem aqui. Em todo o tempo da Câmara Municipal instituída no município de Bertioga, nunca houve essa oportunidade de que o munícipe ele tivesse a Câmara Municipal indo visitar os bairros do município num todo, para que a gente pudesse estar explanando de que forma é gasto o dinheiro do município,
de que forma ele é aplicado nas diversas pastas e, consequentemente, em suas fichas, né? Então, eu agradeço muito a presença de vocês, meu amigo Deca ali, irmão aí ao longo dos anos, e sua esposa, e os demais aí. Uma boa noite a todos vocês. Nós vamos colocar, são 4 vídeos, cada um deles falando um pouquinho sobre o que é o PPA, a LDO e a LOA. Na entrada, não sei se vocês já receberam um questionário para apresentar perguntas, depois após o vídeo, a gente entra nessa fase, tá bom? Pessoal, vale lembrar que esse vídeo que o Aldi preparou é muito legal, porque o que acontecia antes? Eu estava batendo um papo com o pessoal que eu cheguei, até para a gente é novidade. Quem não é formado, quem não é formado em contabilidade, quem não entende... Nós também, você não precisa saber de tudo na vida. Um é marceneiro, manja de marcenaria, outro pedreiro, manja da construção civil, cada um entende de uma coisa. E quando antigamente faziam isso, eles mostravam tanto número que nós, população, ficávamos também perdidos com essas informações. E ele preparou um vídeo muito legal, que ele é simples, e dá para a gente ter noção do que são essas leis que acabam, essas leis que são criadas para a distribuição do orçamento público, né, que elas regem o orçamento público. Então, foi muito legal, viu, Aldi, essa ideia aí dos vídeos, porque dá para a gente ter até o vídeo tem hora que é divertido, mas explica para a gente o que significa PPA, lembrem esse nome, PPA, LDO e a LOA. A Marina é uma menina um tanto agitada. Gosta de fazer tudo ao mesmo tempo. Arrumar o quarto, estudar, conversar com os amigos, passear com o cachorro, jogar vôlei, tocar violão, comprar roupas. Marina, uma hora não vai dar certo. Agora, imagine um governo que precisa cuidar de uma cidade inteira, de um estado, de um país. Lembre que o governo cobra tributos para ter dinheiro para poder resolver os problemas da população. E todos nós sabemos que são problemas graves. Problemas na educação, na segurança, nos transportes, na saúde. São tantos problemas que não dá para resolver todos de uma vez. É preciso escolher quais serão enfrentados primeiro, ou seja, é preciso definir prioridades. Por isso, antes de fazer o orçamento, o governo prepara uma lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. É a LDO que define o que é mais importante e como o governo deve montar e aplicar o orçamento a cada ano. Agora, tanto a LDO quanto o orçamento seguem um plano maior, que define os grandes investimentos que o governante irá realizar no seu mandato. Esse plano é o chamado Plano Plurianual, ou PPA. Ele define, por exemplo, as rodovias e as hidroelétricas a serem construídas, os aeroportos a serem reformados, os museus a serem restaurados. Mas não são somente obras. O PPA também define ações do governo como financiamentos aos agricultores, compra de equipamentos para hospitais e delegacias e muitas outras despesas. Portanto, temos 3 importantes leis orçamentárias: o PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é o orçamento propriamente dito, cada qual com uma função. Para ficar mais fácil, vamos imaginar uma partida de futebol. As regras do jogo, o que pode ou não pode ser feito, são definidas na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já o planejamento do campeonato é o PPA, o Plano Plurianual. Agora, a partida de futebol, o jogo mesmo, esse é o orçamento, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Resumindo, o sistema orçamentário brasileiro começa pelo Plano Plurianual, o PPA, que define estratégias, diretrizes e metas da administração pública para um período de 4 anos. Temos também 2 leis anuais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que traz as regras para elaborar e executar o orçamento do ano seguinte, definindo também as prioridades e metas do governo, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que estima as receitas e programas despesas de cada ano de acordo com as prioridades do PPA e as regras estabelecidas pela LDO. Nenhuma despesa pública pode ser executada sem estar prevista na Lei Orçamentária Anual. Por isso ela é tão importante. Então vocês viram que interessante? Resumindo aqui, o PPA ele é para 4 anos e define as metas e as estratégias. A LDO é para o ano seguinte, define as prioridades dentro dessas metas. E a Lei Orçamentária Anual ela decide
quais despesas e quais receitas estima-se arrecadar dentro do ano? Vamos falar um pouquinho sobre o que é LDO. Você já sabe que para realizar é preciso planejar, e que no caso do orçamento público, o governo trabalha com um planejamento de médio prazo, chamado Plano Plurianual, ou simplesmente PPA. É no PPA que são definidas as grandes prioridades nacionais e regionais para cada período de 4 anos. Mas antes de se fazer o orçamento de cada ano, o governo prepara e encaminha para ser discutida no Congresso uma outra lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida como LDO. É essa lei que diz como deverá ser feito o orçamento anual e quais são os gastos mais importantes para aquele período. Para entendermos melhor como funciona e para que serve a LDO, vamos ver o exemplo da família do Léo. Há tempos que o seu Almir, o pai do Léo, vem querendo levar toda a família para uma viagem por várias cidades do Brasil. Ele acha que a viagem será importante para os filhos saberem como o país é grande e como é diversa e rica a nossa cultura. Já tinha, inclusive, começado a separar uma parte do salário todo mês para poder realizar esse plano. O problema é que nem sempre as coisas saem como planejamos, não é mesmo? Uma noite caiu uma chuva daquelas, de deixar até o gato assustado. Caía tanta água e ventava tanto que uma parte do telhado da casa foi embora. Deixa eu cortar um pouquinho rapidinho. Vocês viram que interessante? Lá no PPA, que seria aqui na vida desse senhor, ele tinha uma meta, que era conhecer o país. Só que aconteceu uma situação aqui que não estava prevista. Então agora ele terá uma prioridade. Todo o estrago que a chuva fez dentro de casa, o seu Almir logo percebeu que ia ter que providenciar o conserto do telhado o mais rápido possível. Não dava para esperar a próxima chuva, não é mesmo? Por isso, uma coisa ele sabia. A prioridade agora, na hora de fazer o orçamento de casa, é consertar o telhado. A viagem vai ter que esperar mais um pouco. Mas ele sabe também que tão logo o problema do telhado esteja resolvido, os planos da viagem voltam a ser prioridade. Com o orçamento público é mais ou menos assim. Nós já vimos que no PPA estão as grandes prioridades para um período de 4 anos. Mas esse planejamento precisa ser ajustado a cada ano de acordo com as necessidades e metas do governo para o ano seguinte. É a LDO, portanto, que diz quais são as despesas mais importantes que o governo deve fazer a cada ano. Por isso, podemos dizer que é a LDO que faz a ligação entre o plano estratégico de médio prazo, estabelecido no PPA, com o plano operacional de curto prazo, representado pelo orçamento anual. Além de definir quais são as prioridades que deverão estar no orçamento anual, a LDO traz uma série de regras para elaborar, organizar e executar o orçamento. Ela ainda indica, por exemplo, de quanto será o reajuste do salário mínimo e quanto o governo precisa poupar todo ano para pagar sua dívida. A LDO também define regras como a que proíbe o envio de dinheiro do governo federal para ONGs comandadas por parentes de políticos. Você sabia disso? Outros assuntos que a LDO traz são as eventuais alterações na cobrança de tributos e as regras temporárias para o caso do orçamento não ser aprovado até o final do ano. A Lei de Diretrizes Orçamentárias define ainda a política de investimentos das agências oficiais de fomento, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, o Banco do Nordeste, o BNB, e o Banco da Amazônia, o BASA. Essas instituições usam recursos públicos federais para financiar projetos que promovam o desenvolvimento do país. Se você abrir a LDO federal, vai ver que ainda há vários outros assuntos tratados nessa lei. Isso porque a Lei Geral de Finanças Públicas, prevista na Constituição de 1988, ainda não foi aprovada, e por isso a LDO trata de vários assuntos que deverão estar nessa lei. No próximo vídeo, vamos ver como é elaborada a LDO. Então, muito bem. Apesar de ter alguns exemplos aqui que falam sobre o governo federal, o raciocínio é o mesmo, né? O PPA ele diz, eu pretendo fazer isso para 4 anos. Mas a LDO diz, não, você não vai fazer dessa forma porque houve uma mudança de prioridade. Como foi o caso aqui do exemplo, ele queria viajar, mas não deu para viajar, teve que arrumar a casa. Hoje o seu Almir vai dormir mais tranquilo. Ele finalmente conseguiu, com a ajuda do Léo e do resto da família, fechar o orçamento da casa para o ano que vem.
É assim que o seu Almir faz para ter certeza que as principais necessidades da família serão todas atendidas. Vai todo mundo se alimentar bem, ter saúde, estudar e a casa vai ficar em ordem. E ele está mais feliz ainda porque depois de prever todo o dinheiro que a família vai receber no próximo ano e programar todas as despesas da casa, ele percebeu que ainda vai poder levar todo mundo para viajar nas férias do jeito que ele queria. O que ele precisa agora é só seguir direitinho o que está naquela planilha ali em cima da mesa. Apesar de falar em milhões e bilhões de reais, o orçamento federal lembra o orçamento doméstico. Ele inclui toda a programação de gastos da administração pública, desde o pagamento de pessoal, de aposentadorias, saúde, educação, até os investimentos das empresas estatais, que são aquelas controladas pelo governo. E como você já sabe, o orçamento público é, na verdade, uma lei, discutida e aprovada todo ano, chamada Lei Orçamentária Anual, também conhecida como LOA. Na LOA, os gastos do governo estão organizados por assuntos, ou, como são chamados, por áreas de governo, como saúde, educação, transporte e segurança. E cada uma dessas áreas tem seus programas e ações orçamentárias. Por exemplo, na área de segurança, o orçamento federal pode trazer um programa de fortalecimento da segurança pública, que inclui diversas ações, como a construção de presídios e a capacitação de agentes penitenciários. Ou, na área de educação, um programa de melhoria da qualidade de ensino, que inclui ações como a implantação de escolas em tempo integral e a instalação de laboratórios de ciências. Cada uma dessas ações tem no orçamento sua programação de gastos. Assim como o seu Almir precisa saber quanto vai receber de salário no ano que vem para planejar seus gastos, o governo também precisa estimar quanto vai arrecadar para custear as despesas do ano seguinte. Por isso, a LOA não compreende apenas as despesas, mas também as receitas esperadas para aquele ano. Essas receitas vêm principalmente da cobrança de tributos, como o imposto de renda e a contribuição previdenciária. Aqui há uma coisa importante que você precisa saber. Existem 3 tipos de tributos: as taxas, as contribuições e os impostos. No caso dos impostos, eles se dividem em 2 tipos: os diretos e os indiretos. Os impostos diretos, como o nome diz, são aqueles pagos diretamente pelos contribuintes, como o imposto de renda, por exemplo. Já os indiretos estão incluídos no preço de todos os produtos que compramos. Entre os impostos indiretos, o mais importante é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, conhecido como ICMS. Você já deve ter ouvido falar. Como é um imposto indireto, quem repassa o ICMS para o governo é quem vende o produto, como a loja, o supermercado, o posto de gasolina, etc. Além dos impostos, também pagamos contribuições, como a que vai para a Previdência Social, e taxas como a da iluminação pública. Então, agora você já sabe. O orçamento público é uma lei chamada Lei Orçamentária Anual, ou apenas LOA. Ela é discutida e aprovada todo ano e traz a programação dos gastos do governo em cada área e a previsão das receitas para custear esses gastos. Daí a importância do orçamento público. É no orçamento que devem estar as necessidades e os problemas da população e com que recursos eles deverão ser enfrentados. Vocês viram que aqui a gente começou a falar um pouquinho já sobre receita também. Porque o orçamento a gente vai estimar quanto vai arrecadar, no caso de Bertioga para o ano que vem, 400 milhões de reais. E como vão ser gastos esses recursos. Né? Então, nesse último vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre como é que se gasta, como é que se administra isso. Porque não tem segredo. Assim como no orçamento nosso, familiar, doméstico, eu não posso gastar mais do que arrecado. Às vezes, nós, enquanto pessoas, a gente pode até recorrer ao cartão de crédito, ao cheque especial, ao empréstimo de um amigo. No caso da prefeitura, não pode. Então, por isso que, às vezes, o recurso ele é insuficiente para toda necessidade. Daí a razão, a importância dessa audiência, que vai ser a próxima etapa nossa depois do vídeo. Vamos conhecer 2 casais de amigos, o Carlos e a Rosa e o Francisco e a Teresa. Eles são amigos de longa data e têm muita coisa em comum. Para começar, trabalham na mesma empresa e, como exercem mais ou menos as mesmas funções, recebem salários praticamente iguais. Além disso, eles moram na mesma rua e em casas do mesmo tamanho. Mas uma coisa é bem diferente entre os 2 casais. O Francisco e a Teresa não têm filhos, são só os 2. Já o Carlos e a Rosa têm 3 filhos, um mais agitado que o outro.
Recentemente, o Francisco e a Teresa quiseram aumentar o tamanho da casa em que moram e decidiram construir um segundo andar. Foi uma obra trabalhosa que levou bastante tempo, mas no final ficou muito bonito. O Carlos e a Rosa, quando viram o resultado, pensaram na hora que deviam fazer o mesmo. Afinal, já era tempo de arrumar mais espaço para as crianças. Mas quando fizeram as contas, que pena. O dinheiro que ganhavam não era suficiente. Mas como então Francisco e a Teresa conseguiram aumentar a casa se o salário deles é o mesmo do Carlos e da Rosa? Não é difícil responder, não é mesmo? O Carlos e a Rosa têm 3 filhos. As despesas deles são muito maiores do que as do Francisco e da Teresa. Eles têm gastos que os vizinhos não têm, como a escola, por exemplo. E outros gastos pesam mais no orçamento, como o supermercado, a luz, o gás. Por isso, sobra pouco para outras despesas, como fazer melhorias na casa. Com o orçamento público é parecido. Apesar de arrecadar dinheiro com a cobrança de tributos, o governo não pode gastar esse dinheiro como quiser. Existem algumas despesas que são obrigatórias, que o governo não pode deixar de fazer. É o caso do pagamento da dívida pública, dos salários dos servidores, das aposentadorias, de benefícios como o auxílio maternidade e auxílio doença, das transferências que a Constituição define para estados e municípios, entre outras. Quando essas despesas obrigatórias aumentam muito, sobra pouco para fazer outros gastos que também são importantes para o desenvolvimento do país, como o financiamento de pesquisas científicas, a melhoria do ensino, a modernização de hospitais, a construção de estradas. Esses gastos que são tão importantes, mas não são obrigatórios, têm um nome esquisito. São chamados pelos especialistas de despesas discricionárias. O que acontece com o nosso orçamento público é exatamente isso. Os gastos obrigatórios deixam pouca margem para as outras despesas, que são aquelas em que o governo pode decidir o que fazer. E aí fica como um cobertor curto. Se a gente esquenta a cabeça, esfria os pés. Se esquenta os pés, esfria a cabeça. Para aumentar esse cobertor, ou seja, para ampliar as despesas discricionárias e investir na infraestrutura do país, é importante calibrar bem as despesas obrigatórias e garantir a aplicação eficiente e eficaz dos recursos que sobram. Porque se isso não for feito, a alternativa que resta é cobrar mais imposto. Portanto, no orçamento público não existe mágica. Se algumas despesas não estão sendo feitas, é porque os recursos estão sendo direcionados para outros gastos, ou podem não estar sendo bem aplicados. Cabe a nós acompanhar essas decisões. É isso aí, né, pessoal? Nós não temos como município, não tem como atender a todas as nossas necessidades, porque o recurso ele acaba e a necessidade ela não acaba. A gente sempre precisa mais do que o município pode oferecer. E o orçamento ele vai dizer isso, ele vai dizer onde se vai gastar esse recurso. E essa audiência, o que se propõe aqui, é que a comunidade em geral ela diga para os vereadores o que se pretende, onde se pretende gastar esse dinheiro no próximo ano de 2014. Esse projeto ele vem pronto da prefeitura. Então, o prefeito ele manda o projeto para a Câmara dizendo, olha, eu quero que gaste tanto em tal despesa e gaste tanto nessa outra despesa. Os vereadores podem mudar? Podem, mas dentro de um certo limite. Não existe, os vereadores eles não podem mudar o orçamento como um todo. A legislação não permite isso. Então, o Pacífico, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, pediu que a gente elaborasse, nós fizemos juntos um questionário para que vocês dissessem qual é o desejo de vocês. Então, Pacífico, não sei se a gente já passa para essa fase, tem pergunta? Vamos até para abrir. Para o pessoal, acho que ficou... O pessoal entender, até a gente está batendo um papo no início, a hora que chegou, muita gente tirando dúvida. O Pacífico, hoje é reunião, é o quê? Não, é uma audiência pública, onde os 9 vereadores são convidados para vir no bairro e ouvir a comunidade, né? Então, aqui antes do próximo passo, eu só queria agradecer, gente, o pastor Alexandre Mansur e a esposa dele, a Daniela Mansur, que foram, desde o início, pessoas que se dedicaram bastante quando nós falamos, a gente quer fazer uma coisa que pela primeira vez vai acontecer na Câmara Municipal, de vez fazer na Câmara Municipal esse evento, a gente queria levar no bairro, porque às vezes a população não pode vir, a gente queria que ela participasse. E eles, desde o início, apoiaram, né, e hoje é feito aqui no Polo Cultural, Semeando Vidas. Então,
É isso, ao invés do povo e a Câmara Municipal vem até o povo. E eu estou vendo aqui, quero agradecer também o meu amigo Neto Maranhense, um grande amigo da gente, também um líder aí, hoje está aqui até em outros bairros participando aí das audiências. Quero agradecer ao Neto. O maestro Joel Gonzaga, tudo bom, maestro? Boa noite. Estou sabendo que o maestro está dando aula para a criançada aqui, está tendo um trabalho muito legal de música, isso que é importante. A criançada hoje tem uma oportunidade, de vez ir lá para o centro, faz esse trabalho aqui no próprio polo cultural. Então, parabéns ao Alexandre, ao pastor Alexandre, à Daniela, que desde o início aí se dedicaram bastante em dar esse apoio. E assim, são números, né? Estou vendo ali o Chapolin também junto com a gente, todos os amigos, agradecer toda a equipe. Hoje, o que a gente tem como concepção? Vocês pegaram papel? Está na mão de vocês já o questionário? Distribui para o pessoal. Foi feito um questionário também. Ele é simples, mas o que a gente quis fazer? Uma coisa para o povo, não uma linguagem muito técnica, que às vezes a gente pega um papel com tanto número e não entende nada. Esse questionário acaba perguntando para a população. Vocês vão ver que vocês vão preencher corretamente, com nome, endereço, e ali está cheio de... Distribui para o pessoal que a gente explica isso. Distribui primeiro. Vocês vão ver que tem lá em cima para colocar o nome, né? E depois tem vários itens. Olha, você acha que aqui a gente tem que trabalhar no melhoramento da infraestrutura por causa do alagamento, por causa da enchente, aí você vai achar o item que parece com esse daí, coloca o número 1. Em segundo lugar, você acha que prioridade é uma creche, você coloca o número 2. Em terceiro lugar, você acha que prioridade é, por exemplo, um posto de saúde, você coloca o número 3. Então, vocês vão poder responder, né? O número 1 é prioridade 1 e assim por diante. Vê se todo mundo recebeu. Quem não recebeu, pode levantar a mão que entrega aqui. Está faltando aqui na frente. Isso, entrega para o pessoal aqui. E a gente vai abrir também para as perguntas, né? Que o legal é isso, o pessoal poder tirar dúvida, poder conversar com a gente enquanto vai preenchendo, né? E quer falar alguma coisa, Alemão? Gente, é mais ou menos assim. O vereador, ele ressalta a importância de participação popular, ou seja, a participação popular, quando ela se manifesta mediante as suas vontades, necessidades, anseios, e aquilo que é mais crucial no momento, no seu bairro, é onde o vereador intercede. E é o povo que define o investimento por intermédio dele ser o seu representante. Agora, a lei é o prefeito que manda a lei para a Câmara, uma vez que o vereador ele não pode criar nenhuma lei que venha onerar o erário público. E a gente já tem falado que a maior importância dessa explanação da LDO, da PPA e da LOA, realmente é a participação da população, que isso vai ser gravado, transcrito, e é onde a gente vai começar a trabalhar em cima para mandar para o Executivo Municipal tudo que foi captado nessas audiências públicas, seja a necessidade de creche nos bairros, seja postos de saúde, transporte coletivo, que é uma coisa que a Câmara Municipal está trabalhando muito em cima, principalmente nos lugares tipo Chacras Vista Linda, Boracéia e outros bairros que as pessoas moram a uma distância muito grande da pista, né? Então, são esses trabalhos hoje que a Câmara Municipal está focando mais. Não é só a questão de comodidade, a gente se preocupa muito na questão das pessoas que, porventura, têm um problema de saúde com a família, não tem táxi no hospital à disposição para levar essas pessoas embora, e aí acaba pegando um ônibus, o ônibus larga aí em cima na beira da pista e a pessoa tem que andar 2, 3 quilômetros para chegar em casa. Mas é só um exemplo do quanto é importante a participação popular e quando ela começa a expor aquilo que é mais carente, mais necessário no bairro dele. Isso vai ser transcrito e a gente vai enviar para o Executivo Municipal para que ele formate isso como projeto de lei, o que seja anexado, ou seja, feito reserva de valores para o ano que vem, para a gente poder estar trabalhando em cima disso. Só para vocês terem ideia,
O ônibus, hoje, ele alega que ele não pode entrar nos bairros por conta da malha viária. Então, seria o quê? Uma reserva de valores para que a gente possa fazer com que a malha viária tenha um suporte razoável para que os ônibus possam entrar. Então, é só mais ou menos uma explanação para vocês terem ideia daquilo que vocês podem expor e daquilo que a vereança, a Câmara Municipal pode estar trabalhando para poder estar trazendo esses benefícios para os bairros de vocês. Vamos já abrir para as perguntas. Antes, eu só queria justificar aqui. Tem o vereador Tony Rodrigues, tem acompanhado todas as audiências, e hoje, por uma questão de saúde com a sua esposa, não pode estar presente, mas mandou assessoria. A assessoria dele está aí. Muito obrigado pela presença também, viu? Todos os amigos aí acompanhando, o Júlio e o Júnior. Vocês pegaram papel já, gente? Receberam? Então, vocês viram que vai preenchendo aí dessa forma. Alguém quer já iniciar com alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Então, enquanto não tem pergunta, o áudio vai falando mais um pouquinho. Ó, quem veio hoje aqui... Ô, Deca, passa o microfone aí para o Deca aí no fundo. Fala o nome e começa, Deca. Fica em pé aí para o pessoal te ver, Deca. Boa noite. Meu nome é Deca, moro na Chácara Vista Linda. Eu acho que a prioridade aqui para nós são as ruas e as limpezas de esgoto. Tá joia? Obrigado, Deca. É importante a participação de vocês, que tudo que vocês vão falando nós vamos documentar. Então, vamos fazer o seguinte, vocês vão entregar um papel daquele de indicação para o Deca, pede para ele preencher e fala que o que ele indica para a Chácara Vista Linda. Não, esse é o de questionário. Esse é o questionário e tem a indicação também. Orienta ele preencher corretamente aí e que como indicação, a gente tem aqui os investimentos na parte da malha viária, tá? Das ruas, do melhoramento de infraestrutura de ruas, como também a da própria drenagem da água. Então, coloca esses 2 itens aí, tá bom, equipe? Drenagem de água e melhoramento da via pública. Quando nós falamos que o orçamento do município é de 403 milhões de reais, na verdade, o orçamento é do município como um todo. Nós temos 3 divisões. Uma que é o Bertprev. O Bertprev é um instituto previdenciário próprio do município. Digamos assim, é o INSS do funcionalismo público. A Câmara, que tem esse orçamento para 2014, e a Prefeitura, o Poder Executivo, fica com, efetivamente, 339 milhões de reais. E como é que o prefeito dividiu esses 339 milhões de reais? Por secretarias. Secretaria de Finanças, Administração e Finanças, 41 milhões, Serviços Urbanos, 30 milhões, Educação, 80 milhões. Então, a gente percebe aqui que a prioridade do governo, em matéria de recursos, é a Secretaria de Educação. Desenvolvimento Social, 9 milhões, Meio Ambiente, 8.500, Planejamento Urbano, Segurança e Cidadania, Turismo, Saúde, 63 milhões, Obras e Habitação, 62 milhões, e Procuradoria-Geral, que é o jurídico da Prefeitura, 4 milhões. Aqui dentro de educação, vocês conhecem o que o pessoal diz sempre, o famoso aplicação mínima no ensino. Então, ele está aqui dentro da Secretaria de Educação. 25% de algumas receitas. Então, esse número aqui é diferente, porque aqui a gente está falando do orçamento como um todo. Mas a aplicação no ensino ela está aqui dentro, 25%. Aplicação no ensino, merenda escolar, transferência, por exemplo, aqueles recursos que o município usa, que a prefeitura usa para pagar os ônibus, que levam as pessoas para a faculdade em outras cidades, também está aqui dentro. Secretaria de Obras e Habitação, é onde se ajusta os recursos para a melhoria das ruas, para a limpeza das ruas, limpeza de valas, então entra aqui na Secretaria de Obras. Saúde, hospital, unidade básica de saúde, turismo, esporte, e assim o prefeito ele vai destinando os valores. Em matéria de receita, eu coloquei alguns números aqui para a gente comentar. Vou tentar diminuir um pouquinho aqui a tela. Então, aqui,
Orçamento do município como um todo, 403 milhões. Tirando o Bertiprev, que tem a recurso do Bertiprev é um pouco diferenciado, que ele é da contribuição dos funcionários. Então, a Prefeitura pretende arrecadar, em 2014, 350 milhões de reais. De que forma? Existem receitas que têm um volume maior de arrecadação, de recurso. Que é o caso, por exemplo, do imposto predial, 36 milhões, do imposto territorial, 33 milhões. Então, aqui a gente percebe que esses dois valores eles já representam 20% do orçamento. Imposto retido na fonte, 7 milhões. ITBI, que é o imposto que se paga quando se vende imóveis, 22 milhões. Imposto sobre serviços, 15 milhões. Taxa de obras, que também aqui é relacionado com as construções, 1.800.000. Este aqui é da Secretaria de, por exemplo, lá na Secretaria de Educação, além dos 25% que é obrigatório, existem algumas outras aplicações. Aqui é uma delas, que é o Fundeb. O município recebe 25 e contribui com 9.600. Aproximadamente aqui 15 milhões é o saldo positivo para o município. Taxa de iluminação pública, essa aqui é nova, começou a ser cobrada esse ano, 4.600.000 reais. Esses valores aqui, esses últimos 4 valores, eles são transferências, eles não são de arrecadação própria do município. O FPM, que é um fundo nacional, o município arrecada 21.900.000. Os royalties, que é relacionado com o petróleo, que é porque aqui Bertioga passa o duto, e São Sebastião também é cidade divisa com Bertioga, então Bertioga tem essa transferência de royalties de 49 milhões. ICMS, que é do governo do Estado, toda vez que a gente faz uma compra, a gente paga o ICMS, uma parcela dessa arrecadação volta para o município. O IPVA, os veículos que são emplacados no município, nós pagamos o IPVA, e a metade do que a gente paga volta para o município. Então, aqui é a metade da arrecadação municipal com IPVA, metade fica com o Estado. Então, essas são as principais receitas do município. Existem outras de valores menores. Né? Vocês têm alguma pergunta sobre o funcionamento ou sobre os números? A gente está à vontade para responder, pessoal. Alguém... Olha, as sugestões até agora foram sugestões na área da melhoria de rua, infraestrutura, drenagem, que a gente percebe que é o importante aqui para o bairro. Tem mais alguma sugestão que alguém queira dar? O pastor está... O microfone ali, com quem? Isso. Pastor Fábio, por gentileza. Boa noite, sou o pastor Alexandre. Desculpa, pastor Alexandre. Gostaria de deixar a sugestão da regularização fundiária aqui na Chácara Vista Linda. Boa observação, hein? Boa observação. É isso que é legal, é importante. A regularização fundiária, gente, é fundamental. Boa observação a do pastor. Pastor Alexandre, bem lembrado, porque nós sabemos aqui que muitas pessoas necessitam da regularização fundiária, então ele também vai preencher lá a indicação dele para que adentre aos pedidos. Alguém tem mais alguma dúvida? Ali, a Fran, microfone para a Fran. Bom, na minha opinião, a gente também precisa investir mais na saúde. Porque, para você dar uma vacina no filho, você tem que ir lá no Vicente Carvalho 2. Que aqui não temos nem gases. Então, é importante. Na minha opinião, prioridade para mim, saúde. Saúde. Então, saúde. Legal, Fran. Acho que todo mundo tem que dar a sua sugestão. Aí agora pega um papel para a Fran, ela vai preencher, e você coloca aí, Fran, gostaria que tivesse mais investimentos em saúde, nas chácaras Vista Linda. Pode colocar, pode preencher. Então, falamos de regularização fundiária, falamos da área da saúde, da rua, melhoramento de rua. Eu acho que uma coisa que a gente pode também citar aqui, e nós, como vereadores, vamos fazer essa indicação, não sei se a população concorda, no transporte público, né? Aqui no bairro, acho que o transporte público também é hoje uma urgência, né? A população que está aí aprova? Então, vamos... Depois a gente... Então, o pessoal, Elisângela... Não, sim, de tudo, mas é legal a gente já registrar essas coisas. Passa o microfone para minha amiga ali que chegou também.
Isso. Como que é seu nome? Oi, Socorro. Tudo bem? Como é seu nome? Socorro. Socorro. Então vamos lá. Socorro está sugerindo que também nas ruas, quais ruas? Na rua 11A. Então, Precisa de água, luz, né? Então, investimentos na área de luz e de água. Entrega um papel para ela, Socorro, eles vão te ajudar a preencher aí, para ficar como uma indicação da Socorro também. Obrigado, Socorro. Olha que legal, quantas coisas nós já falamos aqui. Água, transporte público, né, Alemão? Regularização fundiária, falamos da saúde, transporte público. Alguém mais gostaria de participar, fazer alguma pergunta? Aproveitar que o áudio também está aqui para sanar. Bom, eu vou passar aqui para o Alemão, então, para a gente até... porque olha o que é o papel dessa reunião, que o pessoal perguntava, o que é uma audiência pública? É isso. Vocês viram que foi de uma forma muito tranquila, mas é a oportunidade da população se manifestar, e aqui, o legal é isso. Não é, às vezes, a gente, num lugar ou no outro, reclamando, é nesse momento oficial que a gente tem que registrar a nossa vontade, o que a gente quer lutar pelo nosso bairro. E parabéns a essa população que está aqui com a gente hoje, que está participando. Você vê um número reduzido de pessoas, mas quantas coisas foram abordadas. Bom, gente, eu quero agradecer o Aldi, que é o secretário-geral da Câmara Municipal, técnico legislativo, uma pessoa que dispensa comentários e é desmedido também na questão de servir. Então, obrigado, Aldi. Pacífico, é um prazer estar junto com você. Você como presidente, COF, né? Da COF, realmente teve uma iniciativa brilhante em promover essas audiências, né? Agradecer a cada um de vocês que vieram hoje à noite, né? É só um rápido comentário. Todas as sugestões que vocês fizeram são muito pertinentes, mas eu acho que a mais pertinente foi a do pastor na questão da regularização. É onde tudo começa, né? Então, você conseguindo regularizar, aí você consegue trazer as outras coisas, porque tem alguns critérios hoje. A Sabesp, ela é estatal, ela não faz ligação de água aonde não é regularizado. Ela prefere perder, né? Poderia estar ganhando, fazendo as redes de água, mas ela não faz. Então, é uma regra do Estado, não é do município. São coisas que a gente também está começando a trabalhar em cima, e justamente essas manifestações de vocês é que a gente vai, inclusive, depois fazer um documento e enviar para a Sabesp, o governo do Estado, uma vez demonstrando a insatisfação da população na questão do atendimento, porque a água é um gênero de primeira necessidade, como a luz, como saúde, como transporte, como tudo. Gente, obrigado por vocês terem vindo, obrigado pela participação de vocês e uma boa noite a todos. Agradeço a presença de todos e quero colocar a minha equipe lá na Câmara, também todos os gabinetes dos vereadores, para que vocês, se quiserem ir lá conversar, tirar mais dúvidas, entender com mais detalhe todos esses números. Nós aqui evitamos falar um pouco sobre números, porque é um volume muito grande de informação. Os projetos estão à disposição da comunidade, fisicamente lá na Câmara, ou no site da Câmara, pode acessar, pode baixar, pode consultar e pode mandar e-mail para nós, telefonar e pessoalmente. Esse questionário também está no site, vocês podem ficar à vontade para tirar cópia, para distribuir para a comunidade, e depois, importante, levar até a Câmara. Ou nos telefonar, a gente pode pedir para alguém passar e retirar com alguém, não tem problema. Importante para nós é ter um retorno do que a comunidade mais necessita. Bom, então, muito obrigado pela presença e boa noite. Queria agradecer a nossa equipe que acompanha, né, a equipe toda aí da Câmara também trabalhando, as nossas assessorias. Quero agradecer ao Aldi, que é um grande irmão. Ele, na verdade, é a base, o alicerce desse trabalho. A gente é apenas um coadjuvante que colabora. E agradecer ao vereador Alemão, que veio junto, né, falou, vamos para o bairro, vamos no bairro, vamos ouvir o povo. Obrigado pela presença, vereador Alemão. Agradecer também o meu amigo vereador Toninho Rodrigues, que mandou a sua assessoria, os demais vereadores, que às vezes, muitos que não estão aqui, às vezes têm alguns compromissos também, nos representam em outros eventos. Então, agradecer a todos.
a toda a equipe da técnica de imagem, né, e também do áudio, Ricardo, Tiago, André, agradecer a nossa grande jornalista que nos acompanha a todo momento. Toda a audiência, ela está, além de simpática, ela sempre, toda a audiência está ali prestando atenção. Estou vendo também a Gil e o maestro João Gonzaga, que estão fazendo um trabalho aqui nesse local, junto com as crianças. Que Deus abençoe bastante essas crianças. É uma oportunidade de dar a elas um caminho brilhante na música, em outras atividades. Agradecer meu amigo pastor Alexandre, que foi fundamental na sua opinião aqui, toda a equipe, a esposa dele, a equipe que trabalha aqui, além deles, também tem uma equipe que trabalha. Muito obrigado pelo carinho, né? E agradecer a população, que de fato são vocês que vieram hoje aqui. É um número reduzido, mas saibam que vocês vieram na hora certa e vocês estão representando um bairro todo. Seja a regularização fundiária, seja água e luz, seja o melhoramento de vias públicas, é o momento que vocês vão passar para a Câmara e a Câmara vai mandar para o prefeito. Fala, olha, o pessoal lá está pedindo isso. Esses são os investimentos. Obrigado mesmo que vocês vieram aqui. Tenho certeza que vocês que vão sair da hoje aqui vão ter informação para poder depois falar. E quem acabou não tendo oportunidade de vir, não vai ter algumas informações como essa, mas a gente acaba contribuindo e passando. O Aldi lembrou bem que a audiência pública não para por aqui. A audiência acaba aqui, mas vocês podem continuar participando, que na Câmara, a qualquer momento, pode procurar o Aldi e a equipe dele para tirar qualquer outra dúvida. E a nossa vontade de vir até o bairro é para mudar um pouco as coisas. Que a gente sabe que hoje a política está em descrédito. É começar a tentar mudar. Não vim só na época de eleição. Vim também depois ouvir a população quando não é eleição. E esse é o papel do vereador. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de todos nós estarmos aqui, porque sem Ele nada seria de nós. Que Deus abençoe a vocês e a família de vocês. Um bom retorno e o nosso muito obrigado e uma boa noite. A quarta audiência pública sobre PPA, LDO e LO aconteceu na Chácara Vista Linda, na Associação Semeando a Vida. Na ocasião, moradores do bairro puderam reclamar das dificuldades do local. O que você acha que mais falta no bairro? O que eu acho que mais falta mesmo é rua e esgoto. A prioridade que eu acho é rua e esgoto. E cá embaixo, na Chácara Vista Linda, o pessoal do fundo que eu acho que merece ter um carinho melhor, né? Um esgoto, água para eles, iluminação. Acho que o que está faltando aqui mais no bairro é isso. Tem muita dificuldade, né? Principalmente nesses dias de chuva. É de chuva, o carro não passa, perde placa, atola, muito complicado. E vim aqui fazer um pedido, Sérgio, porque hoje a máquina chegou na minha porta, cavou um buraco para desentupir um esgoto e deixar o buraco lá aberto, está com quase 2 metros de profundidade, acima de 1 metro, certo? E eu tenho 6 crianças, o meu vizinho tem 8 e o buraco está aberto e não resolveram nada. Está lá o buraco aberto aqui na Estrada 4, certo? Precisaria que alguém da prefeitura, o mais urgente possível, tomasse uma providência para não haver um acidente, tanto com meus filhos, com o filho do meu vizinho ou com outra qualquer criança. Entre várias outras prioridades, assim, na minha opinião, é saúde. Porque a gente tem um postinho, mas não temos assim todos os atendimentos. E, entre outras coisas, saúde, na minha opinião, é prioridade. O que você achou dessa iniciativa das audiências públicas nos bairros? Muito bom, muito bom. Pela primeira vez, eles estão indo até a população. Os vereadores que estão nesse incentivo, propondo isso, é muito bom para a gente, que não tem condições de ir até a Câmara. Então, assim, infelizmente, a população não vai aonde tem que ir. Porque o que eu discordo é que assim, a população tem obrigação de fazer isso, mas não fazem. Não fazem. Então, assim, e o que eu discordo é as pessoas falarem sem tentarem procurar melhorar. Porque eu acredito numa coisa, você tem que procurar melhorar, sim, você tem que correr atrás do que é seu de direito, porque a gente tem direito a ter uma vida digna. Vida digna é o quê? Ter saúde, ter educação, ter água, ter luz. Aqui tem ruas que você não pode sair 8 horas da noite. A próxima audiência acontece no dia 30 de outubro, no Jardim Vista Linda.